É verdade, olha que carinho, não é? Ele que agora presidiu a missa de Aparecida, 9 horas da manhã, agora vem nos dar a honra da sua presença para conversarmos um pouco sobre a Congregação do Santíssimo Redentor. Ele que é o provincial, Padre Marlos, querido. Vem aqui, Padre, Superior Geral Redentorista, não é? Provincial, desculpa. Ainda não, quem Deus, sabe, né, Jéssica? não. Superior, a gente vai receber uma mensagem depois, é verdade. Obrigado. O senhor seja muito bem-vindo, viu? Aqui é a nossa casa. Que alegria tê-lo nesse dia tão festivo aqui. Por favor, fique à vontade. E vamos falar da história, né, Padre? Começar com a nossa história? Isso mesmo, porque este ano a gente está celebrando 290 anos da fundação da congregação nossa, né, Padre Marlos? Seja bem-vindo. Obrigado. O que é e representa nos dias de hoje poder celebrar essa data tão festiva e importante para nós e para a igreja, né? Isso. Há pouco celebramos a Eucaristia, a gente fazia memória dessa data significativa, né, para todos nós missionários redentoristas. Então, no dia 9 de novembro de 1732, lá no sul da Itália, na região de Nápoles, Santo Afonso e mais 3 companheiros padres, um leigo, que depois se tornou irmão redentorista, fundava a Congregação Redentorista. Então, uma história de quase 3 séculos, né? Daqui 10 anos iremos celebrar o 3º centenário da congregação. Então é uma data que nos permite pensar em tudo aquilo que aconteceu ao longo desses anos, mas também da gente poder projetar aquilo que queremos continuar sendo, né, na igreja, um grupo missionário que tem aí a incumbência, sobretudo, do anúncio explícito da palavra de Deus aos mais pobres, abandonados, né? Uma congregação aqui no Brasil muito conhecida, mas há muitas regiões ainda no mundo que não tem a presença redentorista, né? Atualmente estamos desenvolvendo um trabalho bonito no continente asiático, a congregação onde mais cresce é na Ásia, né? E na África ainda há uma presença tímida, mas que também aos poucos vai se desenvolvendo. E depois no continente europeu, na América do Norte, uma presença que já vai diminuindo, né? Com todos os desafios que nós sabemos o que representa isso, né? O cristianismo nessas regiões. E aqui na América Latina nós vamos nos mantendo, né? E querendo cada vez mais também mostrar a pertinência desse trabalho redentorista. Então acredito que hoje é um dia de agradecer, mas também de pensar, né? O que nós, redentoristas, podemos continuar contribuindo, colaborando para que a missão da igreja aconteça, né? Nós estamos inseridos no grande corpo da igreja, né? Somos apenas uma família religiosa com um carisma próprio, com uma espiritualidade própria, mas que queremos caminhar sempre com a igreja. Que bacana, né? Que bonito. O senhor falou do carisma. Qual o carisma do missionário redentorista da congregação? Então, quando Afonso recebe essa intuição de Deus de formar um grupo missionário, não era para somente pregar missão, que Afonso já fazia isso, né? Mas ele queria, sobretudo, que os seus continuadores, aqueles membros que entrassem para o seu grupo, fossem, sobretudo, pessoas que vivessem em comunidade, né? Formasse ali a primeira comunidade missionária entre eles. E depois, que privilegiasse no anúncio ir para regiões mais difíceis, junto dos mais abandonados, né? Para levar o quê? Uma obra de caridade simplesmente? Não, o anúncio de que junto de Jesus, o Redentor, a redenção, a salvação é abundante, é copiosa, né? Então, algo marcado profundamente por uma espiritualidade, por uma identificação. Eu destacava agora há pouco na missa, né? Santo Afonso é aquele que se faz muito íntimo de Jesus Eucarístico. Então, toda a nossa espiritualidade está calcada nisso, né? Mistério Eucarístico, depois o próprio Calvário, Maria. Então, são elementos que motivam, que dão, digamos assim, o contorno próprio dessa família religiosa dentro da igreja. Isso é muito bacana, muito bonito, porque o missionário é a resposta de uma experiência de encontro com o Redentor. E o senhor estava falando sobre essa questão de celebrar essa data e pensar o futuro, pensar os próximos passos. Estamos num processo chamado de reconfiguração, reestruturação primeiramente, reconfiguração. O que significa essas duas palavras importantes e a congregação que está dando esses passos de missão para o mundo? Veja, nesses 290 anos de história, que são quase 3 séculos, muitos momentos assim bonitos da vida da nossa congregação, mas também momentos desafiadores, né? Se a gente imaginar que a congregação não nasce tendo um superior geral, um conselho geral, tudo isso é fruto, né, de mudanças, de organizações que vão se dando ao longo dos tempos, né? E a congregação já foi até mesmo dividida quando Santo Afonso morre, né? Ele morre na região onde não havia o reconhecimento, digamos assim, oficial da igreja. Existiam os estados pontifícios e aqueles que estavam em Nápoles, fora dos estados pontifícios, né? Porém,
a congregação, com a graça de Deus, conseguiu perseverar, né, continuou existindo mesmo apesar dos percalços históricos aí. E houve momento depois da criação das províncias, das regiões, né? Só que a gente tem que perceber, ao mesmo tempo que há expansão, há também momentos de retração, de diminuição, né, de forças. Então nós estamos num momento assim um pouco mais exigente nesse sentido, né? Há uma diminuição de pessoas, um envelhecimento, que é próprio de muitas congregações religiosas, né? Mas a vitalidade continua existindo, né? E por isso mesmo que desde 1991 a congregação vem refletindo a respeito de uma retomada do seu espírito missionário e querendo que isso se reflita sobretudo na sua organização, mas sempre em vista da missão. Nós dizemos isso, né? A reestruturação, quer dizer, pensar novas estruturas mais ágeis, mais leves, mais favoráveis à missão. Esse é o grande objetivo. Então, há 30 anos estamos refletindo sobre isso e agora começamos a dar passos mais concretos, né? Então, vamos ter uma união de províncias e vice-províncias, formando unidades maiores, mais fortalecidas, né, naquilo que é possível, para que a gente continue fiel à missão que nos foi confiada. Então é isso que estamos dando passos assim, bastante concretos. Terminamos recentemente o 26º capítulo geral, né, da história da congregação, nos projetando exatamente para isso, para que aconteça nos próximos anos essa fusão, esta união, né, das unidades existentes hoje. No Brasil, somos 9 províncias, vice-províncias e nos tornaremos 3, né, mas 3 com mais gente, com um dinamismo ainda maior, né? Porque, em última instância, o que queremos salvaguardar é a missão. Que bonito. Agora, são quantos missionários pelo mundo afora? Então, nós dizemos assim que aproximadamente 5.000, mais especificamente 4.600 e tantos redentoristas, né? Entre padres, irmãos, estudantes, professos. Mas a gente pode dizer, mas os redentoristas chegaram a ter 8.000 membros, 9.000 membros, né, ao longo da sua história. Agora está na metade disso. Mas se a gente pensar em todos os leigos associados, né? Hoje entregamos aí o título de oblatos para 2 novos membros, né? Mas não só oblatos, outros tantos leigos que compartilham da nossa missão, são ali atuantes nas suas comunidades e motivados por essa espiritualidade, por esse carisma. Então a gente poderia multiplicar, né, por 2, 3 vezes mais o número de redentoristas espalhados pelo mundo anunciando a redenção, contando aí padres, irmãos, bispos e também inúmeros leigos e leigas. Interessante o senhor falando, né, Padre Carlos, desse grande corpo missionário que nós formamos de padres e irmãos. O senhor falou dos oblatos, temos os leigos redentoristas e também temos as ramificações, né, das congregações que bebem da nossa espiritualidade e o nosso carisma. Então, eu pergunto para o senhor, qual a importância também dos leigos e das pessoas poderem beber do carisma e da espiritualidade redentorista deixado por Santo Afonso, porque é uma espiritualidade da igreja, disponível para todos. E qual a importância disso também para a obra e a continuação dos passos de Santo Afonso, juntamente com os missionários, padres e irmãos? Veja, a igreja, desde o Concílio Vaticano II, ou seja, há mais de 60 anos, insiste nisso, né? No protagonismo, no papel dos leigos, e as congregações religiosas têm feito um esforço assim, né, de compartilhar os seus carismas, suas espiritualidades com os leigos. Então nós estamos também nesse ritmo, né? Agora o 26º capítulo fala da missão compartilhada com os leigos. E a gente sabe que os leigos são a maioria na igreja, né? Não pode ser diferente disso. Então a evangelização, a responsabilidade da vida missionária cabe a todos nós, né? E nós queremos, de fato, dividir, compartilhar isso com os leigos. E a gente percebe o quanto eles são generosos nesse sentido, né? Porque o leigo tem que trabalhar, tem que garantir o sustento da sua família, mas mesmo assim, com dedicação, com empenho, eles se esforçam também em assumir o seu papel na igreja, né? Que é de ser missionários ali na comunidade onde estão, de assumirem também tarefas, ministérios. Então isso fortalece cada vez mais a vida missionária da igreja, né? E nós percebemos que há outras famílias religiosas, né, que comungam da nossa espiritualidade, porque é aquilo que Santo Afonso sempre foi muito combativo, né? De não achar que é atributo de um grupinho, de uma elite dentro da igreja, a espiritualidade, né? Por isso mesmo que ele foi muito combativo com o jansenismo, né? A salvação é para todos, o evangelho é para todos temos que nos sentir partícipes dessa missão, né? Então eu vejo que cada vez mais precisa crescer essa consciência, haver espaço, né,
Nós não estamos dando oportunidade para os leigos, porque isso é de direito deles, né? É de direito deles. Só que a gente tem que haver também, ter essa consciência de que precisamos oferecer a eles formação, instrução, né? Porque o leigo quer ser adulto, deve ser adulto na fé, né? Não pode ser infantilizado, ele não pode ser tratado como uma categoria subalterna dentro da igreja, né? É o batismo que nos faz todos iguais, cada um na sua diversidade de ministérios. Isso é muito bacana, porque também tudo passa por um relacionamento, para conhecer a nossa espiritualidade e o nosso carisma. Então eu lembro aqui, padre, peço licença para a gente poder divulgar o nosso site redentorista, viu? a12.com/redentoristas, lá também tem vários conhecimentos, várias formações, espiritualidade e a nossa rede social, né? Nosso Instagram, @missionáriosredentoristas, onde você também pode conhecer um pouquinho mais sobre o nosso carisma, sobre a nossa missão e sobre o cotidiano nosso enquanto missionários, né? Exatamente. Eu vejo que hoje há muitos meios, né, para a gente poder se inteirar, se informar, né, e a necessidade de cada vez mais a gente ter profundidade naquilo que, né, acreditamos sendo o importante e ideal da nossa vida. Então vejo que os meios tecnológicos, mas também cursos, encontros que fazemos continuamente, né, é exatamente para poder criar essa reciclagem, essa informação que necessariamente precisa ser atualizada, né, para a gente não ficar só com aquela catequese básica, rudimentar que recebemos e achar que é aquilo que vai nos levar para o céu. Ali é a base, mas a gente precisa sempre renovando, atualizando, porque os desafios da missão hoje são grandes, né? E a gente precisa estar antenado com os novos tempos. Assim foi a congregação ao longo desses 290 anos, né? Buscando respostas novas para novas perguntas, novos desafios que apareciam. E por isso a importância de estimular sempre a vocação, não é? Cuidamos da família, cuidamos dos leigos, mas queremos também pessoas que venham também beber dessa fonte e levar adiante pelo mundo afora. Sim, hoje na missa foi feito esse convite também aos jovens, né, que estavam rezando, ou acessando, enfim, que eles também tenham essa generosidade. Há muito ainda a ser feito. Foram 290 anos de história, mas não significa o fim, né? Nós queremos continuar existindo e há muita gente ainda carente, precisando desse anúncio, né, do Evangelho, da copiosa redenção, em muitas e muitas realidades que nós sabemos. Então, tendo esse desejo, sentindo no coração esse chamado, venha fazer parte conosco, né? Sendo ou irmão ou padre, mas também como um leigo lá na sua comunidade, né? Vivendo essa espiritualidade, falando do reino como missionário redentorista. E a gente lembra também, é claro, do nosso secretariado vocacional redentorista. Você jovem, você mãe, você avô, avó que tem um neto, um filho, você tio, tia que tem um sobrinho, olha, convide para ser um missionário redentorista, viu? Padre ou irmão para fazer parte da nossa família. Temos o Secretariado Vocacional Redentorista que ajuda o jovem a discernir seu chamado vocacional. Eu estou com dúvida, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei se é isso mesmo. Então, por isso que existe o Secretariado Vocacional, viu? Existe para você, para te ajudar. Então, acesse também a12.com/vocacional ou a nossa página Redentorista também, que está incluso lá também. Ou nossas redes sociais do Secretariado Vocacional, @Secretariado Vocacional Redentorista. Enfim, olha, temos possibilidades múltiplas para te ajudar, querido jovem, e ajudar o povo de Deus a fazer um bom discernimento e a beber sempre mais e a viver a nossa espiritualidade redentorista. É verdade. Padre Marlos, muito obrigada, viu, pela presença agradeço. do Senhor. Venha sempre, essa é a nossa casa. Muito obrigado. Que Nossa Senhora o abençoe. Amém. Abençoe todos os missionários redentoristas. Eu digo que o primeiro contato que eu tive era uma bebê ainda, tinha dias de vida e teve missão na cidade de Roseira, onde na época morava com os meus familiares, e o Padre Inácio esteve lá, recém-ordenado, não é para pregar as missões, tem uma foto, eu pequenininha ali nos braços, e hoje estou aqui trabalhando com essa honra de estar com vocês. Deus abençoe. Amém. Então nós sentimos uma alegria muito grande, né, pela família que nós somos, como redentoristas, família que vai crescendo, se ampliando cada vez mais, né? Temos os nossos limites, porque somos, né, pessoas humanas, mas somos orgulhosos de tudo aquilo que a congregação conseguiu realizar já e aquilo que tem de oportunidade e de possibilidade também. Então que Deus continue nos abençoando, ajudando na nossa missão. Sim, e a gente agradece, viu, Padre Marlos, em nome de todos os nossos confrades, a liderança também da nossa província de São Paulo, esse processo de reconfiguração, reestruturação, os passos que estão sendo dados cotidianamente. A gente já vai vendo esses novos horizontes que vêm e com certeza é o Espírito Santo que está conduzindo. Então, isso. Inclusive, na próxima semana teremos uma reunião muito decisiva e importante, né? Estaremos rezando. Dando passos concretos no programa aí da nossa reconfiguração.
para daqui um ano, dia 9 de novembro de 2023, estarmos criando a nova província, né? Que vai unir, então, a unidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Então, formando, né, uma nova unidade, novos confrades, enfim, existe muita coisa boa para vir pela frente, se Deus quiser. Conte conosco e viva a congregação, né, Marcos? Viva! Viva sempre!